Hoje à noite, quero que vocês abram comigo uma passagem das Escrituras muito familiar a todos vocês. E isso se encontra em Romanos, capítulo 1. E o versículo 17. E então eu quero que a gente vá para Gálatas, o 6º capítulo, onde no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo está explicando o que ele quis dizer no versículo 17 do 1º capítulo. E esse foi o versículo que abalou toda a Europa há pouco mais de 500 anos, quando foi descoberto e foi revelado a ele de uma forma poderosa para Martinho Lutero. 1º capítulo de Romanos, versículo 17. E aí está a justiça de Deus revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, não por nossa própria bondade, não por nossas próprias obras, mas pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se gloriose. Então passemos para Gálatas, o 6º capítulo. Que capítulo maravilhoso é este 5º capítulo e o 6º capítulo. E o 6º capítulo tem algo sobre o que eu quero falar, e eu nunca antes preguei um sermão sobre este texto. Começando com o versículo 7. Não se enganem, Deus não se deixa escorregar, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque aquele que semear na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas aquele que semear no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, temos que semear para colher. Agora, em Oséias diz: semeie para vocês mesmos em retidão. Pense nisso. Semeie em bondade. Semeie em retidão. Se você semear em justiça, vivendo uma boa vida, colocando sua fé e sua confiança em Cristo, você vai colher a misericórdia de Deus e a graça de Deus e a salvação. Pois é tempo, diz a Escritura, de buscar o Senhor até que Ele venha e reine a justiça sobre você. A justiça reinou sobre você, porque a menos que você esteja vestido com o pano da justiça de Deus, você nunca entrará no céu. E esse conjunto de roupas, ou essa vestimenta de justiça, foi providenciado pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por você. Temos uma cruz em todas as nossas igrejas, seja qual for a nossa denominação. Concordamos em uma coisa: a cruz é o fato central do cristianismo, e foi na cruz que Cristo foi pendurado pelos nossos pecados, morreu por nós e nos proporcionou uma justiça que você não pode obter por si mesmo. No Salmo 126:5 diz: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz em lágrimas, por assim dizer, para que pudéssemos ter a alegria da salvação. Agora, se você quer se tornar um advogado, ou um médico, ou um cientista, ou um professor, você tem que passar anos estudando. Você semeia estudo e colhe profissionalmente. Você colhe excelência se semear esforço, mas você tem que semear para poder colher. Você tem semeado em boas ações, você tem semeado em arrependimento, você tem semeado em fé, você tem semeado em leitura da Bíblia, oração e ida à igreja fielmente? Você tem semeado para poder colher a graça e a misericórdia de Deus? Ou você tem semeado a aveia selvagem que tantas pessoas semeiam? Ou tem semeado coisas para sua própria luxúria e seus próprios prazeres? E você vai colher algum dia aquilo que você semeou. E então a segunda coisa: se você semear, você colherá. Cada pessoa é um semeador e um ceifeiro. Agora, a Bíblia ensina que Satanás é um enganador. E em Gálatas 6 diz: não sejais enganados, muitos de vocês já estão enganados. Aquele que semeia na sua carne, isto é, luxúria, drogas, sexo ilícito, colherá corrupção. O homem mau semeia discórdia, portanto sua calamidade virá repentinamente. De repente ele será quebrado sem remédio. A Bíblia avisa que se continuarmos com esse tipo de vida, seremos quebrados. Você se lembra que Caim ficou com ciúmes e ele matou seu irmão em um ataque de ciúmes e ira e se tornou o primeiro assassino. E essa foi a primeira guerra. E isso aconteceu no paraíso. Muitas pessoas dizem: se nós apenas mudarmos a sociedade, se fizermos o mundo melhor, se gastarmos mais dinheiro, se todos tiverem tudo o que querem, produziremos um novo homem, Marcos ensinou. Era isso que Lenin acreditava fortemente. Ele tinha grandes ideais. Ele acreditava que eles iriam, no final, produzir um novo homem. Mas já vivemos o suficiente agora para saber que isso não produziu um novo homem. A única pessoa que pode produzir um novo homem é aquela que disse: você deve nascer de novo. Não significa realmente nascer de novo.
significa nascer do alto, nascer pelo Espírito de Deus. Assim como você nasceu no mundo físico do ventre de sua mãe, você deve nascer no mundo espiritual. E assim, em um sentido, é nascer pela segunda vez. A terceira coisa é que você colherá o que semear. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Em Números 32 diz: tenha certeza de que seu pecado te encontrará. Tenha certeza, seu pecado, e todos nós somos pecadores. Eu sou um pecador, você é um pecador. A Bíblia diz que todos pecam e ficam desproximidos da glória de Deus. E pecado significa a quebra da lei de Deus, a quebra dos 10 mandamentos. E a Bíblia diz que se você quebrar esses mandamentos em um lugar, você é culpado de todos. E todos nós somos pecadores e quebramos todos os mandamentos. Todos nós precisamos da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Tenha certeza de que seu pecado o encontrará. Todo pecado que já foi cometido será descoberto nesta vida ou no julgamento. Em algum lugar, em algum momento, cada pequeno pecado que você cometeu e cada grande pecado irão te descobrir. Porque você se lembra das fitas da época de Watergate e do que elas fizeram com um presidente? Deus tem fitas. Muito mais sofisticado. Ele não apenas registra todas as nossas ações, mas todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todas as nossas intenções são registradas. E você pode negar isso no julgamento e dizer: Deus, isso simplesmente não aconteceu dessa forma. Ele tem tudo lá. Ele tem todas as escolhas morais que você enfrentou e o caminho que você tomou. Você colherá o que você semear. Em Jó 4 diz: aqueles que aram iniquidade e semeiam maldade, colhem o mesmo. Você vai colher. Tudo o que você semear, você colherá. Não vai ser assim. A colheita vai chegar. E quantos de nós vamos à igreja e realmente não conhecemos Cristo? Eu conhecia. Eu era realmente um presbiteriano. E eu fui batizado. Fui confirmado na igreja. E eu pensei que estava tudo bem. Eu pensei que o pastor era um pouco chato. Eu particularmente não gostava de ir à igreja, mas eu ia porque meus pais me mandavam ir. E se você conhecesse meu pai, você sabe que você iria se ele mandasse. Mas eu realmente não tinha Cristo em meu coração. Eu não tinha certeza. Eu não sabia que se eu morresse, eu iria para o céu. Eu não tinha certeza disso. Eu não tinha certeza de que meus pecados tinham sido perdoados. Então, um dia, quando eles tiveram uma reunião evangelística, eu fui em frente e recebi Cristo em meu coração e recomprometi minha vida com Cristo. E eu me lembro das coisas que prometi àqueles anciãos quando me encontrei com eles na hora da confirmação. E eu disse: Senhor, vou renovar minha vida para você. Vou me render a você. Não tenho certeza de onde estou, mas quero ter certeza. E essa simples decisão mudou minha vida inteira. Mas a vida nem sempre funciona assim. Em Provérbios 28 diz: aquele que cobre os seus pecados não prosperará, mas aquele que os confessa e abandona terá misericórdia. Deus está disposto a ter misericórdia de você. Ele está disposto a conceder sua graça sobre você. Ele está disposto a perdoar você, se você estiver disposto a se arrepender de seu pecado e recebê-lo. Você vê, a Bíblia diz que o pecado não faz respeito às pessoas. Em Tiago 1 diz: todo homem é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência e seduzido. Então, quando a concupiscência concebe, dá à luz o pecado. E o pecado, quando consumado, gera a morte. E essa morte não é apenas a morte natural quando seu corpo morre, mas você pode estar morto agora mesmo onde está sentado, espiritualmente morto. Você está morto para Deus. Essa é a razão pela qual as pessoas não conseguem encontrar paz, alegria e felicidade hoje. Elas procuram por isso. Elas querem, mas não conseguem encontrar. Você não consegue encontrar isso nas drogas. Você não consegue encontrar isso em um caso extraconjugal. Você não consegue encontrar isso em nenhum outro lugar. Você pode ter um tempo temporário. Você pode ficar bêbado e sair com uma garota e se divertir por um tempo. Mas isso logo passa. Foi-se. Eu tinha um bispo. Tivemos vários bispos, mas um bispo em particular que se apresentou em nossa reunião. Um bispo anglicano na Inglaterra. E depois eu o vi em particular e disse: bispo, por que você teve que se apresentar? Ele disse: você sabe, eu fui para a universidade, eu obtive meus diplomas, e eu fui para a escola teológica e todo o resto. E ele disse: eu estou agora na casa dos 50 e eu sou um bispo. Mas ele disse: eu não tenho certeza de onde eu estou diante de Deus e eu só queria ter certeza. Você se sente assim? Você pode ter certeza hoje à noite antes de sair daqui. E então a quarta coisa: a ignorância do que você está semeando não vai te impedir de colher. Levítico 19:19 diz: não semearás teu campo com semente misturada. A Bíblia ensina que quando a boa semente da palavra de Deus é semeada, o diabo vem e semeia joio. Jesus disse que você pode semear ou permitir que seja semeado em sua vida para o diabo, e você colherá o inferno.